Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem e é por isso que eu quero que você já curte, comente, compartilhe esse podcast. Estamos aqui no mais um episódio no RemaCast e nós estamos aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de fazer esse podcast, e hoje nós vamos fazer aqui com o senhor Jorge Zorteia. Tudo bem? Olá, pastora Alice, que alegria poder estar aqui. Bem-vindo, viu? Muito obrigado ao RemaCast, uma alegria muito grande poder. E para falar de um assunto, né, tão próspero, tão Sim. alegre, e que muito me alegra também de poder participar do podcast, do RemaCast, e para falar desse assunto tão impertinente nos dias de hoje. É finanças com propósito, né? E esse assunto é um pouco sensível, né? Mesmo assim, na atualidade, é um pouco sensível para algumas pessoas. É verdade. Muitas vezes nós precisamos desmistificar determinadas coisas. Se falou num passado não muito distante a teologia da prosperidade. Nós não falamos em teologia da prosperidade. Nós falamos em prosperidade bíblica. Aquilo que a Bíblia diz a respeito de finanças para as nossas vidas. E o que Deus quer é que nós sejamos prósperos em todas as áreas. Que a prosperidade que Ele nos deu é para que nós possamos exercer, usufruir dela todos os dias da nossa vida. Amém. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu queria que você falasse aqui para nós um pouquinho mais de você, né? Bem que a gente conhece você como Zico. Explica para nós aí, pessoal que vai te assistir, como que começou esse apelido, né, Zico? O Zico começou nos anos de 1900 e alguma coisa, onde que eu jogava futebol. Olha só. E daí surgiu o apelido, né, por causa de uma brincadeira que foi feita, surgiu o apelido de Zico. E dali para frente sempre foi chamado Zico. Até muitas vezes as pessoas acabam me chamando pelo meu nome e eu acabo tão despercebido que eu acabo esquecendo que meu nome é Jorge. Entendeu? Então, o Zico é que ficou determinado Zico, e assim foi, né? Sou casado com Solange, tenho 2 filhos, o Gelser e a Ikira, e 3 netos, a Maria Eduarda, a Duda, o Miguel e a Rebeca, né? Ambos, a minha família, né? Meus 2 filhos e meus netos, e a Larissa, querida, minha nora, né? Que ambos estão residindo em Portugal. Que bênção. Então eu posso te chamar de Zico aqui, né? Por favor. Por favor, é mais, como se diz, é mais familiar, né? Ótimo. É mais tranquilo. Bom, então nós já vamos entrar aqui num assunto que talvez as pessoas não conseguem compreender, então eu quero que você possa aqui falar para o pessoal qual que é a diferença entre a palavra prosperidade e dinheiro, e claro, tudo isso é baseado na palavra do Senhor, né? Pastora, primeiro a gente tem que trazer a história. Todos os generais de Deus que foram do passado, todos eles eram amplamente ricos. Se nós falarmos de Abraão, se nós falarmos de Isaac, se nós falarmos do rei Davi, se nós falarmos de Salomão, quando se fala em Salomão, então a maior riqueza que existiu foi de uma pessoa só, que foi Salomão. O homem mais rico da face da terra foi Salomão. Então, Deus quer que nós sejamos ricos, prósperos em todas as coisas. O problema é que tem muitas coisas que as pessoas imaginam o contrário, que humildade significa pobreza, certo? Humildade não significa pobreza. Humildade, Jesus era humilde, mas Jesus não era pobre, tanto é que ele tinha um tesoureiro. Jesus, por onde passava, ele era agraciado com muitas coisas, sabe? E ele era uma pessoa humilde. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que humildade não tem nada a ver com dinheiro, que eu, para ser humilde, eu tenho que ser pobre. Não. E também tem o outro versículo que as pessoas falam também, quando que fala em vermezinho de Jacó. Nós temos que entender aquilo que foi falado. Hoje nós temos que entender o que Isaías diz lá em 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você está disposto a querer, você está disposto a ouvir, então você vai desfrutar. Eu gosto de citar que no passado não muito distante, as músicas que nós cantávamos eram umas músicas mais frias.
Quando que nós falávamos, digamos, de crente, era aquele crente carancudo que estava com aquela pasta pendurada na mão, com a Bíblia dentro, que não abria, que não olhava para lado nenhum. Porém, a alegria do crente, nós já conseguimos resgatar da mão de Satanás. Os louvores, olha, louvores lindos e maravilhosos que são cantados hoje em todas as igrejas, né? Nós conseguimos arrancar das mãos de Satanás o louvor, que hoje nós temos um louvor lindo. O que falta nós definitivamente arrancar das mãos de Satanás é a prosperidade. É o dinheiro, que parece, quando se fala em dinheiro, esse misticismo vem, tipo de dizer assim, ei, o dinheiro não é de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o dinheiro é o princípio de todos os males. Mas o dinheiro, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mas a Bíblia também diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Isso. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E depois você vai ser abençoado. Isso. As demais coisas serão acrescentadas, né? Em todas as coisas, as demais coisas que você precisa. Eu gosto de dizer que prosperidade é você viver bem e feliz com aquilo que você tem. Você não precisa ter 2 carros, porque você só anda com um. Você não precisa ter 2 canetas. Você precisa ter uma caneta, porque é uma caneta só que se escreve. Então, prosperidade é você viver bem em todas as áreas, seja da área espiritual, seja da área financeira, seja da área da saúde. É você ser próspero em todas as áreas, com a amizade, com o povo que está ao teu redor. Isso é ser próspero. Prosperidade, então, não é ostentar. Exatamente. Prosperidade é você viver feliz da maneira que Deus deu para você. Isso é você ser próspero em todas as áreas. Jesus, quando morreu daquela cruz, ele nos deu o pacote completo. Foi uma salvação. E dentro desse pacote completo veio a palavra Zoe, que Zoe é o complemento de todos. É você ter saúde, é você ter dinheiro, é você viver bem, é você ter amigos, é você por aonde passar, ser próspero, viver bem da melhor maneira que Deus tem para cada um de nós. Então, as pessoas precisam, então, mudar essa mentalidade que não é pecado ela querer prosperar financeiramente. É claro que não. Pecado é você ter amor ao dinheiro. Volta a reprisar, Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, e as consequências vão vir. Sabe quanto que nós entendemos o versículo que está escrito na Bíblia que diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar? Nós começamos a entender que Deus só quer uma coisa nossa, que nós obedecemos Ele, que nós honramos Ele, que nós amamos Ele, que nós adoramos Ele. É isso que Deus quer. Você sendo pai, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o nosso Pai do céu, se não sabe nos abençoar. Ele vai dar tudo que a gente quer, tudo é dele. A Bíblia diz que dele é o ouro e a prata. E se é dele o ouro e a prata, por que eu não posso querer o ouro e a prata para mim também? Zico, então, em cima disso que você acabou de falar, sobre a questão do amor ao dinheiro, nós podemos também falar sobre Mateus capítulo 6, né? Versículo 24, que diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções está a mamão. Mas é uma coisa bem clara, sabe? Deus quer que nós sejamos 100% dele. 100% dele. O fruto do nosso trabalho é o dinheiro. Deus é o provedor de todas essas coisas. Então nós temos que primeiro buscar Deus. Nós buscando a Deus, em primeiro lugar, as outras coisas são consequências. O que adianta eu ter um trabalho extraordinário e não ter saúde para trabalhar? Mas Deus é provedor de todas essas coisas. E a Bíblia é bem clara que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe, pastora? E Deus quer que nós sejamos prósperos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz que Deus é todo-poderoso para fazer abundar infinitamente mais. Para que nós, raciocina comigo, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Esses 3 é para nós. Agora ele diz assim, ei, eu vou te dar tudo, nunca vai te faltar, você vai superabundar, mas existe um propósito para isso.
Esse propósito é para você contribuir na casa de Deus, contribuir com as coisas dele. Então, eu estou te dando, e diz, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência para que podeis superabundez em toda boa obra. Então, se ele está te dando, não é para você reter também Não, isso, claro, é para você, digamos, ter aquele, digamos assim, ter aquele coração generoso, sabe? Aquele coração generoso que você possa ver as outras pessoas, poder contribuir com as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas falam só em dinheiro. Não, a generosidade está num abraço. Sabe, a Bíblia fala do jovem Eutico que caiu da janela e que as pessoas foram lá para tentar reanimar ele. Mas Paulo disse, fica tranquilo, deixa ele lá. Bastou um abraço. No momento que ele foi lá, abraçou o jovem Eutico, ele reviveu. E se eu te fazer um questionamento, quantas pessoas estão morrendo todos os dias por falta de um abraço? Sabe? Então, quer dizer, generosidade é em todas as áreas. Quando se fala em dinheiro, a pessoa diz, a teologia da prosperidade. Não, nós temos que falar em prosperidade bíblica. É viver o nosso momento com aquilo que Deus tem nos dado. Sabe? O nosso dia a dia, o nosso trabalho, a gente tem que consagrar. Em Provérbios diz assim, entrega todos os teus pensamentos, entrega todos os teus projetos, entrega todas as tuas ações na mão daquele que pode fazer. E depois é tranquilo, ele vai retribuir. Isso aí. Então, pessoal, já fique ligado aí, viu? Sobre a questão do amor ao dinheiro. Você pode ver que a única vez que aparece na Bíblia sobre a questão que Jesus chama outra pessoa de Senhor é mamon ou dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, você está servindo a mamon. Exato, servindo a outros deuses, né? Servindo ao próprio dinheiro. Sabe, quando que se fala em dinheiro, é uma coisa assim, ó. Ei, eu estou depositando a minha fé, a minha força no meu braço, no meu dinheiro, no meu armazém. Essa é a raiz do mal. Que você não está depositando a sua força, a sua fé em Deus. Você está depositando no lado errado, que você está depositando na força do seu braço. E Deus diz assim, ei, me obedeça. Quanto que você obedece a Deus, as coisas vêm naturalmente. Para você ter uma ideia, em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, se ouvires atentamente a voz do teu Deus, você precisa ouvir atentamente a voz do teu Deus. Né? Moisés, quando entregou o cajado para Josué, Deus falou com Josué, medita neste livro, de dia e de noite. Isso aí. Medita nesse livro de dia e de noite. Pronto. O segredo de Josué foi a meditação que ele teve. E para um propósito, né? Nem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas para cumprir tudo aquilo que estava no mandamento, né? Eu quero mais uma vez citar que nós não devemos amar o dinheiro. Prosperidade bíblica não é ganância. O amor ao dinheiro é o problema. Não o dinheiro em si. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós precisamos desmistificar, tirar esse amor ao dinheiro. Ter amor àquele que é o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Isso. Então, o dinheiro ele tem que nos servir, não a gente servir ao dinheiro. Zico, por que tem muitos cristãos que têm dificuldade em lidar com o dinheiro de forma saudável? Primeiro, porque não tem conhecimento, sabe? Porque não tem conhecimento. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Esse mundo ele está, entre aspas, perdido, né? E esse mundo não nos pertence. Então, nós não devemos nos conformar. Mas nós devemos nos renovar a nossa mente. E como que nós vamos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus. A partir do momento que nós renovamos a nossa mente, que nós colocamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, trazemos ela dentro do nosso coração, sabe o que vai acontecer? O versículo diz assim, você vai experimentar. Ele vai dizer, pastor Alice, você vai experimentar. Ei, telespectador, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para cada um de nós. Isso.
Sabe? Então, e isso é a coisa. Aí as pessoas, elas não desfrutam disso porque elas não têm o conhecimento. Oséia disse, meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então, quando que eles começam a ter o conhecimento, que a palavra começa a entrar dentro do coração, eles vão começando a ser regenerado. E essa regeneração traz o alimento espiritual, que é o mais importante que todas as outras coisas. E entra também na questão da mentalidade de filho, né? Muitas pessoas não têm essa identidade que ele é filho e filha de Deus. Exato, é como mesmo diz a palavra, né? Diz ele, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, nós como pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina Deus o quanto que ele vai dar para cada um de nós. Afinal de contas, como eu já citei, o ouro e a prata é dele e tudo nos pertence. A mesa está posta. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu. Agora, quando que ele ressuscitou, ele montou uma mesa, e a mesa está posta. E ali naquela mesa tem tudo. Basta você chegar lá e pegar. Você tomar posse daquilo que ele já conquistou para você. E finanças ele já conquistou. É nosso, nos pertence, basta nós nos apropriarmos. Diga para nós, e para quem está nos assistindo, né, qual que é a diferença entre dízimo, oferta e generosidade? Uau, essa é uma boa pergunta, né? Vamos lá. Dízimo é um mandamento. Abraão foi o primeiro que entregou dízimo ao Melquisedeque. Sabe? E uma coisa tão interessante que Abraão fez lá, que a geração dele foi abençoada por causa daquele dízimo. Inclusive fala na palavra que por causa daquela ação, a geração dele foi abençoada. Muitas vezes o dízimo que você coloca no gasofilácio hoje possa não multiplicar a semente que você está colocando ali, possa não multiplicar hoje, mas vai multiplicar na vida dos seus filhos, vai multiplicar na vida da sua geração. E a palavra de Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É uma determinação. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, mas elas vêm com princípio. E o único princípio que vem antes é quando que fala em dinheiro. Aonde que Deus diz assim, ei, você confia em mim? Eu confio, Senhor. Então faz assim, ó, traga todos os dízimos na minha casa para que haja mantimento. Se você fizer isso, eu vou abrir a janela do céu. Quem abre a janela? Janela só é aberta por dentro. E se ela é aberta por dentro, quem vai abrir é Deus. E ele diz assim, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar uma benção tal, que dela há de vir a maior abstância. E quando que se fala isso, eu remeto esse versículo para o versículo mais lindo da Bíblia. João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal, uau, tal maneira. É essa tal maneira que Deus diz assim, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Você já começou a entender? Sabe? Princípio não pode ser quebrado. Princípio não pode ser quebrado. E o dízimo, ele vem para repreender o devorador, Para né? repreender o devorador. Ele diz assim, se eu não vos abrir a janela do céu, e daí ele diz mais, e por sua causa eu repreenderei o devorador. Isso. Né? Pela fidelidade, pela confiança de eu ter colocado. Então, esse é o dízimo. Eu duvido uma pessoa fiel. Faço até um desafio para você. Se em 6 meses, você sendo fiel dizimista, em 6 meses a tua vida não mudar, pode vir falar comigo que te devolvo todo o teu dízimo. Eita. Se a sua vida não mudar, sabe, eu devolvo o dízimo. Porque eu sei que Deus foi fiel na minha vida. Eu também sei. E que sei. Deus é fiel na minha vida. Então eu posso provar. Sabe? Então eu desafio você. Então dízimo é um princípio. E princípio não pode ser quebrado. Vamos falar sobre oferta? Bora. O que é oferta? Oferta é você entregar na casa de Deus algo. Mas eu vou te dar uma chave. Como eu falei, dízimo é uma palavra masculina. Oferta é uma palavra feminina. Quem procria é o homem e a mulher. A mulher. Quer ser próspero? Seja
praticante do dízimo para repreender e para cuidar do teu patrimônio. Mas seja ofertante generoso. A partir do momento que você é um ofertante generoso, Deus vai recompensar você. Toda semente que é lançada ao gasofilácio, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, pastor. Vou te dar um exemplo bem claro. Nós moramos numa cidade onde gera o agro. Se você plantar soja, você vai colher soja. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar algodão, você vai colher algodão. Mas se você plantar uma semente de milho, num pé de milho, tem 3 espigas. E cada espiga normalmente tem uma base de 600 grãos de milho. 3 espigas vezes 600, 1.800. Uma semente deu 1.800 grãos de semente. Quer prosperar? Oferte. Aprenda a ofertar. Quer prosperar? Aprenda a ofertar. Sabe, a semeadura é um pouco, mas a colheita é sempre transbordante. Você pode ver, é um pouquinho que é plantado, mas é muito que é colhido. Então, você quer aprender a ser próspero na vida? Seja ofertante. Generosidade é aquilo que você dá com o coração. Como eu falei antes, é você dar um abraço bem apertado. Sabe? É você olhar para uma pessoa passando por uma necessidade, não esperar ela vir ao seu encontro, mas você ir ao encontro dela e ofertar alguma coisa. Eu volto a dizer, nem tudo na vida é dinheiro. Sabe? Um carinho, uma palavra, um abraço, tantas coisas que a gente pode. Isso é ser generoso. É você viver alegre, feliz com as pessoas que estão em sua volta. Você tem aquele coração alegre, tem aquele coração generoso. De quando que as pessoas vêm falar contigo, sente aquela alegria de estar contigo, desfrutando daquele bate-papo. E é até mesmo o que a Bíblia diz. A boca fala do que o coração está cheio. Isso aí. Dízimo é um princípio. Oferta é a prosperidade que você vai ter. E generosidade é você se alegrar com aquilo que Deus fez através do seu Filho na cruz. Sabe, Ele entregou a preciosidade mais linda que Ele tinha no nosso lugar. Ele nos deu vida por causa da morte de Cristo. É essa generosidade que Jesus fez conosco. E é desse modo que nós temos que também avançar. Cico, eu entendo que quando nós falamos sobre dar com o coração, muitas vezes as pessoas ficam aguardando sentir. Mas sentimentos, eu falo assim, em relação à emoção. Eu senti um arrepio, eu estou emocionada, então eu vou ofertar, eu vou dizimar, né? E eu acredito que não pode agir dessa forma, né? Por exemplo, o dízimo, como foi dito aqui, é um princípio, né? E princípio é inegociável, né? E, então, se é um princípio, independente se você sente ou não, ele precisa ser vivido. Né? Ele precisa ser cumprido. A oferta, sobre a questão da prosperidade, você quer prosperar? Oferte ao Senhor. Mas a oferta, eu acredito que não é apenas na questão do sentimento, das emoções. Eu vou ofertar por causa das minhas emoções, sentir que tem... Mas na questão de ofertar consciente, racional mesmo, intencional, porque a oferta ela é uma semente, como você disse. Então, a minha semente ela não pode ser lançada de qualquer jeito. Eu acredito dessa forma, ou estou errada? Eu também penso assim. Sabe, pastora, nós precisamos entender que quando nós falamos em oferta, nós estamos falando em princípio. Nós não estamos falando em negociação. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque elas estão negociando com Deus. É o toma lá da cá. Eu vou ofertar... Porque eu vou... ou que Deus vai me abençoar, ou Ele vai ter que me dar isso. É mais ou menos isso. Cada semente tem um nome. Então, você tem que ofertar com o seu coração, seguindo o princípio. O exemplo mais claro, quando se fala oferta, é um caso que Jesus conta que Ele estava no altar e as pessoas estavam levando as suas ofertas até o gasofilácio. Muitas pessoas levavam grande generosidade, grandes ofertas, mas teve uma mulher que entregou apenas uma moeda. E ele falou bem claro, esta mulher foi a melhor oferta que teve, porque não é o valor, é o coração. E quando que nós falamos em oferta com o coração, nós vamos entender que Deus não se negocia. Por que não se negocia? Porque Ele já nos deu tudo.
Já está lá, está tudo pronto. Então, o que a gente tem que fazer é cumprir aquilo que ele determinou. E a Bíblia diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso aí. Né? E como é engraçado, eu falo assim, engraçado porque aquela viúva, né, quando Jesus estava ali no templo, diante do gasofilácio, a Bíblia fala que aquela viúva, ela tinha 2 pequenas moedas, né? E então eu acredito que não seja de muito valor, porque se era 2 pequenas moedas, né? Mas ela entregou o seu tudo. Enquanto as outras pessoas, os ricos ali, depositavam grandes quantias, mas porém era o que sobrava. Exatamente. Olha Princípios. Só. Uma outra coisa bem clara também que a gente pode trazer para isso foi a questão de Abel e Caim. É forte. Certo? Foi questão de Abel e Caim. Por que é que Abel entregou as primícias? Isso. E Caim entregou a sobra. Zico, então você acha assim que Deus se importa com aquilo que nós fazemos com o nosso salário? Eu falo em questão de mordomo, né? Mordomia. Mordomia vem de servir. Você acredita que Deus ele se preocupa nisso, né? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que eu estou fazendo com o meu salário? Até porque o dinheiro ele é espiritual, né? Então, o que eu faço com ele? Deus, ele pode estar questionando isso? Com certeza, sabe? Porque nós somos fiéis administradores daquilo que Deus nos deu. Uma das primeiras coisas que um assalariado ou um empresário deve fazer é tirar e entregar aquilo que pertence a Deus. Esse é o primeiro passo, né? E ele espera que nós usamos o salário com sabedoria, com inteligência e que podemos reinvestir da melhor maneira possível, né? Ele demonstra o uso correto da maturidade cristã para cada um de nós. E tem um versículo chave para essa sua pergunta, que está lá em Lucas 16, versículo 10 e 11, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Sabe, às vezes tem muitas pessoas que dizem assim, que ganham R$1.000, então o dízimo de R$1.000 é R$100. Até diria, é fácil dar R$100. Agora eu quero ver o cara ganhar R$10.000 e dar R$1.000. Não, mas ainda está fácil. Mas vamos acrescentar vezes 10, então chega lá, tirar o valor alto. Sabe, tirar o valor alto. Então quer dizer, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. E Deus está confiando para você uma grande obra na tua mão. Sabe, quanto mais você tem, mais Ele vai colocar. Eu acredito dessa forma também. Exatamente. Então... E até porque quando Deus ele te dá o pouco, Ele quer trabalhar em você nisso, né? Para Ele começar a te entregar coisas grandes. E você treinando o seu coração, eu falo assim que até treinar a questão do caráter também, né? Porque o nosso caráter ele é forjado todos os dias. Então, conforme você for treinando o seu coração em relação ao dinheiro, o Senhor ele vai te prosperando mais ainda. Exemplo bem claro é os talentos que Deus deu, né? Sim. Que fala na palavra dos talentos. Para quem deu 5, multiplicou. Para quem tinha 1, o que aconteceu? Ficou sem nada. Servo mau e infiel. Servo mau e fiel. Então, com certeza, Deus se alegra e se preocupa com o nosso salário. E como que as pessoas podem usar o seu dinheiro para poder abençoar outras vidas? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos ser fiéis com o que cai na nossa mão. A primeira coisa é ser um fiel dizimista. Mas também nós devemos viver com os nossos familiares, com a nossa família, desfrutar do melhor desta terra com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas a nós. E também a gente tem que aprender que nós temos que aprender a semear em terra fértil, semear em missões, semear na igreja, semear em projetos e tantas outras coisas. Não há necessidade de você, semear, eu só tenho R$10. Mas R$10, de repente, para o projeto, é muito dinheiro. Então, essa semeadura que você faz, não somente para você e para sua casa, mas no outro, toda semente que você semear, ela vai ter retorno. Tudo aquilo que você lançar no solo, sai da sua mão, mas nunca mais vai sair da sua vida.
Sabe, você lançou R$ 10 num projeto. Esses R$ 10 saiu do seu bolso, mas nunca saiu da sua vida. E sabe que o maior pagador que tem é Deus. É isso. O maior pagador que tem é Deus. E tem o Deus, ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras e das suas promessas. Aquele que planta pouco, colhe pouco, mas aquele que planta muito, né, colherá muito. Então, é plantar da forma correta, né, no solo fértil. Aleluia. Então, bora lá. Estamos quase finalizando aqui o nosso podcast, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como ensinar os princípios financeiros para os filhos, porque exige muito essa questão dos pais, né, de ensinar os filhos nessa questão financeira, de como guardar, de como investir, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós em relação a isso. Na Escola Rema Brasil, a gente aprende que o caráter financeiro é formado da infância. Existem princípios financeiros discipulando os filhos na palavra para que cresça eles como mordomos fiéis. Uhum. Para me ensinar, eu tenho que demonstrar. Uhum. Meus filhos, eles são dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, porque eles aprenderam desde cedo a dizimar e a ofertar. Os princípios ele começa dentro de casa. Hoje nós estamos vivendo num mundo conectado. Uhum. Eu não tenho mais filhos pequenos. Eu e a dona Solange residimos só nós. Mas se nós não nos cuidarmos da conexão das redes sociais, nós vamos passar o tempo inteiro olhando para o celular, deixando de ler um bom livro, deixando de ler a Bíblia. E os filhos, eles são cópia autêntica dos pais. Uhum. Se você está lendo, eles vão dizer, opa, meu pai lê a Bíblia, meu pai lê bons livros, meu pai é dizimista, meu pai é ofertante. Vai querer praticar. Vai querer o pai tá praticar, praticando. porque ele sabe o modo que seus pais vivem, eles vivenciam o dia a dia dos pais. Então, quando que eles crescerem, eles vão fazer exatamente aquilo que o pai faz. Uhum. Simples assim. Uma das coisas importantes é que os nossos filhos têm que aprender a não negociar o caráter, aprender a viver com aquilo que eles têm e daquilo que eles têm multiplicar em bons negócios, sendo íntegro, sendo honesto naquilo que eles estão fazendo, comprar somente o que é necessário. Muitas vezes a gente precisa entender o que é prioridade e o que é necessidade. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos essas duas partes, o que é necessidade e o que é prioridade, para que os nossos filhos acabem não se endividando. Eles têm que aprender a multiplicar aquilo que eles têm na mão, aquilo que já foi dado para eles, sabe? Então, o aprendizado que eles têm, automaticamente eles vão aprender. E muitas vezes, até hoje, meus filhos pedem para mim uma orientação daquilo que eles devem fazer. Se um negócio é bom, então, junto, a gente busca orientação de Deus para depois tomar uma decisão. E meus filhos hoje já estão longe de mim, né? Todos crescidos e estão bem financeiramente aonde eles estão. Que bênção. E quando o casal não concorda? E aí, como andar junto? Né? Quando um casal assim, não concorda na questão das finanças, o que falar para esse casal? Sabe, pastora, é um assunto complexo, né? Até porque a dona Solange andamos junto, alinhado, quando se fala em financeiro. Agora, quando que algum, ou o homem ou a esposa, né, acaba não concordando, é uma situação delicada. Mas tem um versículo na Bíblia que diz, poderá andar os dois juntos quando um não concorda. Então, eu acredito que primeiro você tem que ter sabedoria. Para a pessoa que é cristão, fica mais fácil. De repente, você chega e diz assim, olha, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar em respeito a você, porque você não quer, sabe? Mas as tuas atitudes, o teu amor, o teu carinho, como você fala, da maneira que você fala, do jeito que você fala, você pode ter certeza que o coração
vai ser quebrado. E a partir daí, os dois vão se alinhar e vão começar a usufruir do melhor desta terra. E o bacana, assim, que você e a Solange trabalham juntos, né? Tem as desavenças, né? Normal. Eu trabalho também com ela, isso aqui, nós dois juntos. E, assim, eu acho muito bacana. Mas é quando realmente você falou, quando o casal pensa a mesma coisa na questão de crescimento, né? Não somente financeiro, mas em todas as áreas, né? E de estar em acordo. E entra quando essa questão, quando um quer dar o dízimo, né? Ou ofertar, fica, eu acho que um pouquinho mais complicado ainda, né? Porque quando é não cristão, às vezes ele vai pensar assim, poxa, mas está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para a igreja, né? Então é um pouco difícil, né, de lidar. E realmente tem que orar muito e ter muita sabedoria mesmo para lidar com essas coisas. Sabe que muitas vezes acontece assim, ó, de Deus tocar do meu coração e eu fazer uma oferta. Às vezes a igreja precisa algo para fazer uma reforma. E eu, antes de ofertar, eu falo com a Solange. Amor, Deus tocou do meu coração para a gente ofertar. Sabe? Ela é que cuida do dinheiro, eu trabalho, mas é ela que administra o dinheiro. Sabe? Então, dessas pequenas coisas, claro que eu tenho uma liberdade de poder ofertar da minha maneira, sim, e ela também tem. Mas quando que é a lei, a gente sempre conversa, ó, o que você acha? Vamos ofertar? Porque quando que a gente está unido, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque é na unidade que Deus ordena a bênção. E para estar finalizando, Zica, aqui, o nosso podcast, nós acreditamos que ter uma vida equilibrada, né, financeiramente, principalmente para o cristão, isso traz testemunho, né? Então, precisa ter uma vida organizada na questão financeira, né? Eu tenho a alegria de poder dizer assim, não devo nada para ninguém. Ótimo. Sabe? Eu bato no peito assim, digo assim, não devo nada para ninguém. Se você provar que eu devo para você, eu pago dobrado. Certo? Porque eu não devo nada para ninguém. A palavra de Deus diz que o que nós devemos dever é o amor para todos. Sabe? Então é a dívida que a gente tem, é o amor que eu tenho por você, que eu tenho para o seu esposo, para o seu bebê. Esse é o amor que todos nós temos que ter. Agora, uma vida organizada financeiramente, existem vários princípios que também não podem ser quebrados. Eles podem não estar na Bíblia, mas são princípios. Eu fiz alguns aqui, ó. Primeira coisa para você organizar a tua vida financeira. Coloque Deus em primeiro lugar. Pessoal, anota aí, viu? Vamos lá. Fala de novo, Zico. Coloque Deus em primeiro lugar. Tua vida só vai ter sucesso tendo Deus em primeiro lugar. Não é hipocrisia, é realidade. Quando você coloca Deus na frente dos teus projetos, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Avalie a sua situação atual. Coloca Deus em primeiro lugar, avalie sua situação financeira atual. Como que ela está? Ela está em dívida? Ela está sobrando? Como que está? Faça uma avaliação de como você está. Liste todas as suas fontes de renda. Liste as despesas fixas e as despesas variáveis. Conheça exatamente o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. Provérbios 27, 23 é o versículo para esta avaliação. Procura conhecer bem o estado das tuas ovelhas. Procure conhecer bem o estado que você se encontra. 3. Monte seu orçamento mensal. Tudo na vida é uma questão de organização. Jesus, quando que fez a multiplicação dos pães, ele disse assenta em 100, a 50 e a 30. Primeiro ele organizou e depois ele fez a multiplicação. Então, monte o seu orçamento mensal. Estabeleça limites de gasto. Programa um percentual, que é o percentual do dízimo e um percentual para oferta, e também para as ofertas voluntárias. Separe um valor para a poupança e para investimento. Você não sabe o que vem amanhã. Então, prepare um pouquinho. Tipo, 50% você
é para os teus gastos, 30% para investimento e 20% para você ter uma poupança. Bacana. Ataque suas dívidas. Tem muitos cristãos que eles estão fazendo financiamento para pagar financiamento. Vão fazendo. Para. Não faça mais. Senão, cada dia que passa, você vai se afundar mais. Chama o teu credor para negociação. Ei, eu estou te devendo, eu vou te pagar, mas eu não tenho condições de pagar hoje. Eu sou empresário. Eu não conheço nenhum empresário ruim. Eu conheço pagadores maus, maus pagadores. Esses eu conheço. Aqueles que são caloteiros. Aqueles que, ao invés de aceitar a dívida, eles querem enrolar você. Então, todo empresário vai ficar bravo. Agora, todo empresário que o cara chegar para você, chegar e dizer assim, ei, eu não tenho condição de te pagar, mas eu quero te pagar. O que você pode fazer por mim? Você vai ver que vai ter solução para todas as coisas. Busque o direcionamento de Deus e Deus vai te dar inteligência e sabedoria para você poder negociar todas essas suas dívidas, para que você possa começar. E outra, a partir do momento que você fez todo esse pagamento, não queira andar mais daquilo que você pode. Não queira ser aquilo que você não é. Se você ganha R$100, viva com R$100. Não queira viver com aquilo que você não ganha. Desenvolva hábitos financeiros saudáveis, aqueles que você possa estar aprendendo. Hábitos financeiros saudáveis. Você quer aprender sobre finanças? Leia a Bíblia. Sabe, pastora? Amor eu até anotei aqui, são 2.616 vezes que fala na Bíblia sobre amor. Sabe quantas vezes fala sobre finanças? 2.546. Você quer saber sobre dinheiro? Vá buscar princípio bíblico, que é um deles. Meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Quer coisa mais linda que esse versículo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. São versículos bíblicos que você pode colocar ele dentro do teu coração. Busca conhecimento bíblico. Equilibre fé com responsabilidade. Forte Equilibre fé com responsabilidade. Uau. Equilibra esses versículos com as suas responsabilidades. Eu não tenho condição de ter um avião ainda. Então, eu não posso comprar um avião. Eu até tenho crédito para comprar um avião. Quando você comprar, você me chama, viu? Mas eu vou comprar um avião se eu, de repente, eu não tenho a condição de pagar? Agora, eu posso comprar alguma coisa maior? Eu posso. Agora, eu tenho que andar no limite. Eu preciso equilibrar fé e responsabilidade. Por isso que, quando que a gente fala em teologia da prosperidade, eles dizem que tudo pode. Crer com o coração, falei com a boca e tudo vai acontecer. Não vai acontecer, né? E a outra coisa, que é o mais importante de todos. O primeiro começa colocando Deus em primeiro lugar. E o último, seja canal de bens por onde você passar. Tenha um coração generoso, seja ofertante, seja um dizimista fiel, vive alegre, vive feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra com a nossa energia. Deus se alegra com o nosso viver, o nosso dia a dia. Show! Finalizou aqui com chave de ouro, né? Zico, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom esse podcast, que a gente possa marcar mais vezes para estar falando sobre esse assunto muito bom, sobre vida em prosperidade, né? E, se Deus quiser, marcar um dia para a gente fazer um seminário, né? Eu acredito que as pessoas também... falando frente a frente as suas dúvidas, né? Aprendendo contigo ali. Dá para a gente marcar um coffee break, né? Para estar fazendo isso, chamar um pessoal que queira aprender mais sobre isso, seria muito bacana. Então, futuramente, vou fazer um convite para você estar ministrando com a gente sobre mais, né? Mais profundamente sobre a vida em prosperidade, finanças com propósito, porque é preciso, né? Cristão precisa aprender isso. Estarei lá, com certeza. Mas eu queria deixar... para você, telespectador, sabe? Para você que está acompanhando, que acompanhou esse podcast, eu digo para você, não permita que o inimigo mexa nas tuas finanças. Não permita.
O lugar mais alto que o inimigo pode chegar em você é na sola do teu pé. É ali que ele tem que ficar. Não permita que ele usurpa o bem mais precioso que Deus já colocou na sua mão. Seja um administrador fiel. Viva com aquilo que você tem. Coloca todos os teus planos na presença de Deus. E Ele, com certeza, vai te honrar em todas as coisas. Lute centavo por centavo. Lute centavo por centavo. E não permita que o inimigo usa das bênçãos que Deus colocou para você. Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira sobrenatural. E dizer mais uma vez, prosperidade é você viver bem em todas as áreas, seja no dinheiro, seja na saúde, seja na espiritualidade, seja ao redor dos teus amigos. Isso é você ser próspero. Amém. Eu espero que você tenha gostado desse podcast e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.